Eu Sinto em Você foi um espaço criado para não só para falar sobre as minhas dificuldades, os meus problemas, sobre os meus sentimentos, mas para falar dos de vocês também. Oi, meu nome é Denise Glines e eu criei esse espaço no canal para falar sobre alguns assuntos. Na verdade, esse tema surgiu no momento em que eu havia sido diagnosticada com síndrome do pânico e transtorno de ansiedade. Eu passei por algumas situações e isso foi desencadeado. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa ansiosa com o futuro, ansiosa com alguma coisa que eu queria muito, com alguma coisa que eu fosse realizar e que estivesse demorando, que pra mim era uma coisa natural. Eu achava que todo mundo sentia isso, essa expectativa por algo que você deseja. Só que o transtorno de ansiedade ele vai muito além disso. E ele envolve muitas coisas. Ele é uma doença que afeta a nossa vida. Eu perdi o autocontrole, por exemplo. Eu sentia palpitações, eu sentia meu coração acelerar, eu achava que eu estava doente, eu sentia dor no peito, eu sentia insônia, eu tremia muito, eu sentia tremores pelo meu corpo, minhas mãos, minhas pernas, eu não conseguia controlar isso. Tive que passar com um psicólogo, tive que passar com um psiquiatra, passei por alguns estresses no serviço que também ajudaram a desencadear tudo isso. Fiquei afastada do serviço um tempo e tive que fazer tratamento, tomei remédios por algum tempo. Eu tinha que tomar remédio para dormir. Eu não podia tomar por muito tempo porque os remédios viciam. Eu tomei, na verdade, por 2 dias, mas eles não fizeram efeito. Não consegui dormir, não sei se pelo curto período que eu usei, mas como eu tinha medo de me tornar dependente, eu preferi parar, porque a própria médica falou que eu não podia tomar muito tempo. Eu tomei remédio para ansiedade e eu tenho crises ainda, e as crises são muito ruins. É uma situação que a gente muitas vezes não consegue controlar. As pessoas querem e acham que muitas vezes é frescura. Elas querem que a gente só pare de pensar. E a gente não tem como desligar a mente. Não existe um botãozinho no nosso corpo que a gente aperta e fala: pronto, agora eu não vou pensar mais. Não existe. Por mais que a gente tente controlar os nossos pensamentos, muitas vezes nós pensamos no pior. A pessoa que ela tem síndrome do pânico ou transtorno de ansiedade, ela tende a pensar sempre no pior. Você já pensa que vai acontecer alguma coisa ruim. Às vezes você tá com resfriado, você já pensa que de repente aquilo vai te levar à morte. Sempre tive isso e eu nunca imaginei que pudesse ter ligação com o transtorno de ansiedade ou com a síndrome do pânico. Eu ainda tenho crises, hoje mais esporadicamente, não com tanta frequência, mas tem períodos que são bem complicados para mim. Normalmente eu consigo saber quando eu vou ter crise, porque o meu corpo me avisa. Eu sinto formigamento nas mãos, nos pés, eu fico muito inquieta, meu coração acelera, eu sinto a minha boca formigando. Então, eu já consigo imaginar que eu vou ter a crise ou não. O que é possível fazer para controlar a ansiedade? O exercício físico ajuda a controlar a ansiedade. Você fazer uma atividade que você goste.
Eu gosto muito de ouvir música, você pode assistir uma série, você pode assistir um filme, você pode ler, você pode meditar, você pode fazer yoga, você pode fazer atividades que tirem um pouquinho o foco das coisas que estão te trazendo essa crise, que muitas vezes é a preocupação com alguma coisa, alguma situação, e às vezes também pode ser sem causa, né? Às vezes eu tenho crise e não tenho um motivo aparente. Pelo menos conscientemente eu não consigo saber o que está causando aquilo. Mas, ao contrário do transtorno de ansiedade, a síndrome do pânico, ela vem muitas vezes a crise numa hora que você não espera. E além desses sintomas que eu citei, a síndrome do pânico, ela me deixa ficar mais limitada. Eu lembro que quando eu trabalhava fora, eu tinha que pegar a condução e eu não conseguia estar na condução. Eu passava muito mal. Eu sentia tremores, meu coração acelerava, eu tinha pensamentos ruins, eu achava que ia acontecer coisas ruins, eu não queria que ninguém encostasse em mim. Eu não conseguia ir trabalhar sozinha, então muitas vezes eu saía mais cedo de casa para poder ir com o meu esposo trabalhar. Ele entrava antes de mim, então eu ia junto com ele. E ele fazia como se fosse uma cabana, me afastando das pessoas, ou afastando as pessoas de mim, no caso. Então eu ficava no metrô, encostada na porta, e ele ficava na minha frente, colocava as mãos na lateral do meu corpo para que ninguém encostasse em mim, e eu deitava e encostava a minha cabeça no peito dele. E era assim que eu conseguia ir pro serviço. Só que muitas vezes eu chegava lá e queria vir embora porque eu não queria contato com outras pessoas. Muitas vezes eu tive que sair do trabalho e voltar para casa. E nessa de voltar para casa, quem trabalha registrado sabe que você tem que ir ao médico, pegar um atestado, porque senão você fica com falta, desconta do seu pagamento, e é bem complicado. Então, eu passei com um psiquiatra, fiquei afastada quando ela identificou que o trabalho também estava piorando a minha saúde, porque foram só algumas situações que aconteceram no trabalho que ajudaram a desencadear tudo isso. Ela me afastou, fiquei um período afastada do trabalho. Depois, quando eu retornei, eu trabalhei mais alguns meses, e aí o contrato da empresa, como eu era terceirizada, o contrato da empresa que eu trabalhava se encerrou com a empresa, com a indústria que contratou, né, o serviço. Então, todos foram demitidos. E depois disso eu não trabalhei mais registrada. Então, assim, eu não sei dizer para vocês como seria hoje a minha forma de me portar numa condução, porque eu não preciso mais. Não que eu não precise, mas hoje não utilizo mais o transporte público como eu utilizava antes, com a frequência que eu utilizava. Então, eu consigo, quando eu utilizo ainda, muitas vezes eu tô acompanhada, então eu consigo ficar bem. Muitas vezes não é horário de pico, então eu não passei mal, não tive mais crises na condução. Porém, no início desse ano eu tive uma crise bem complicada e eu não conseguia ficar sozinha, eu tinha que ficar sozinha com os meus 2 filhos pequenos, porque os meus 2 filhos maiores estavam com o pai, passando férias, e eu tive que ficar com os 2 menores, de 2 e 1 ano.
A Maria Eduarda tem 2 anos e o Leonardo com 1. Meu esposo teve que faltar no trabalho pra ficar comigo, porque eu estava com medo de ficar sozinha. Então, por que eu tô falando tudo isso? Às vezes você pode estar passando por situações parecidas e não sabe o que fazer. Se você tem algum dos sintomas que eu citei, se você passa por algumas situações assim, procure ajuda. Se precisar, me chame aqui. Pode colocar nos comentários que o que eu puder fazer para te auxiliar, para te ajudar. Mas é necessário uma ajuda médica, procurar ajuda médica, porque eles têm o conhecimento necessário, né? Para diagnóstico e para te ajudar no que for necessário. Caso seja necessário um tratamento com medicamentos, só o médico vai poder te receitar. Mas eu tô aqui pra falar pra vocês, porque muitas vezes você conhece alguém que esteja nessa situação e não sabe como agir. Às vezes você acha que é uma frescura, às vezes você acha que a pessoa tem controle sobre isso, e não. Nós não temos controle. Nós não conseguimos simplesmente parar de pensar. Nós não conseguimos muitas vezes desviar o foco. Então nós precisamos de apoio. Muitas vezes o apoio não é a tua palavra, é o seu carinho. É saber que você tá junto, que você tá com a pessoa, que você consegue entender. E o entender muitas vezes é só um abraço. É só estar. É só ser presente para essa pessoa. Se quiser falar sobre outros assuntos, deixa aqui também nos comentários que a gente vai procurar abordar tudo que traz dúvida, né, para algumas pessoas. Eu Sinto em Você foi um espaço criado para não só para falar sobre as minhas dificuldades, os meus problemas, sobre os meus sentimentos, mas para falar dos de vocês também, tá bom? E se você gostou do conteúdo, né, dá um like, ativa o sininho, marca as pessoas que você acha que precisa ouvir sobre isso. Fiquem na paz, tenham uma ótima noite, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha acrescentado algo. Se cuidem, beijo, até a próxima.